A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, te convido agora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2023 os reis e os profetas de Israel. Quem escreveu essa lição foi o nosso querido pastor Alonso Castro Colari Júnior. E aqui o nosso sincero agradecimento a esse querido pastor. Temos já feito a biografia dele, os irmãos se interessaram, acho que é no primeiro vídeo, está lá a biografia do pastor. Então nós agradecemos a este querido pastor, pastor Alonso Castro Colari Júnior, que escreveu a revista desse trimestre, os Reis e os Profetas de Israel. Irmãos, estaremos estudando essa semana a lição número 4, a quarta lição desse trimestre. E ela tem como título Um Coração Sábio e Entendido. O estudo tem como texto base 1 Reis 3, 3. E estaremos fazendo a leitura desse texto, 1 Reis 3. E diz assim a palavra de Deus: E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai. Somente nos altos sacrificava e queimava incenso. Vamos estar orando, irmãos, para que o Senhor possa assim nos dar sabedoria e entendimento na sua santa e bendita palavra. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez queremos te agradecer, te bendizer, te louvar e te exaltar por mais uma oportunidade de estarmos fazendo esse estudo que possa servir de edificação, aprendizagem e louvor para a honra e glória do teu santo nome. Que nós venhamos sempre a buscar sabedoria em ti, ó Pai, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos estar falando agora, um coração sábio e entendido. Nós estamos falando também da era de ouro dos reis, dos reis de Israel. E aqui nós já falamos sobre o primeiro rei, que foi Saul, o segundo rei, Davi, e agora nós vamos entrar no terceiro reinado, que é o de Salomão, Então diz assim, a palavra, a lição, fala: ao final do reinado de Davi, a nação de Israel era forte, profundamente estabelecida na terra prometida, e todos os inimigos ao redor estavam subjugados. E as fronteiras de Israel estavam bem fortalecidas e todo o povo vivia em paz. O rei Davi forjou uma geração forte, acostumada às lutas e batalhas, de modo que a geração subsequente foi tremendamente privilegiada. Divisões internas circunscreviam apenas sobre quem iria ser o sucessor do rei. Então, nós reparemos aqui que a nação, que Davi preparou esta nação, fortaleceu a nação para que ela tivesse paz, ao redor, preparando já para o seu sucessor, o seu filho, E diz assim, os filhos de Davi: Absalão, que está lá em 2 Samuel, vamos ler o texto, fala sobre Absalão, 18:14. Então disse Joabe: não me demorarei, assim contigo, que tomou 3 dardos em sua mão e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Aqui, irmão, uma parte aqui é porque Absalão, ele tentou usurpar o trono para si do seu pai. Anom, então, Anom
segundo Samuel, também, 13, 28, 28 e 32. Então vamos dizer assim: Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Anom estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Anom, então matareis e não temeis, porque porventura não sou eu quem vos ordenei, esforçai-vos e sede valentes. Porque e os servos de Absalão fizeram a Anom como Absalão havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um em seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova de Davi, dizendo: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Irmãos, na verdade aqui, o que aconteceu é que esse Anom, ele praticamente humilhou a sua meia-irmã, e que é a irmã de Absalão, e Absalão guardou essa mágoa e preparou uma emboscada para Anom e ali matou, né? Estavam mortos. E Adonias, agora nós vamos aqui, Adonias, 1 Reis 1, 5. Então Adonias, filho de Agis, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: porque fizesse assim. E era ele muito formoso de aparecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Então, esse aqui é um dos irmãos de Absalão, né? E o que aconteceu? Esse Adonias também queria usurpar o reino, mas a promessa era para Salomão reinar no lugar. E nós vemos que esse Adonias foi morto, né? Porque ele tentou tomar o lugar de Davi, né? Então, irmão, nós reparamos que há uma briga interna ali para quem iria subir ao trono. E pretendia ser o herdeiro. O Senhor, porém, escolheu a Salomão. Então, nós vamos ver em Crônicas, Crônicas, 1 Crônicas, 28:5. 28:5. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu o meu filho Salomão para se sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Então, o Senhor já tinha escolhido o seu preferido, e Davi está falando que muitos filhos ele teve, mas o Senhor escolheu Salomão para ser sucessor do rei Davi. Com efeito, o reinado de Salomão marca o período de maior riqueza, opulência da monarquia em Israel, porém o fim do seu reinado também mostra o declínio da monarquia unida e o início da decadência do reino, mostrando nessa lição como o início promissor, a inteligência e sabedoria para empreender não significa um final bem-sucedido, se não estiver aliado com a ação de Deus. Então, basicamente vai falar sobre o período áureo da monarquia de Salomão, o reinado dele, e o declínio, né? Depois que toda a nação estava unida, agora surge um novo fato que vem a trazer realmente a separação de 12 das 10 tribos e as 2 tribos, que é Judá e Benjamim, e as outras 10. E nós vamos ver que o reino se divide, né? Aí que começa a divisão do reino nesse período. O início promissor. Primeiro ponto, o início promissor, né? A história do rei Salomão
domina 11 capítulos do livro de 1º Reis e 9 capítulos do livro de 2ª Crônica. Então, o período, a história do rei Salomão domina nesses capítulos, né? A exemplo dos reinados anteriores, tanto o rei Saul quanto Davi, o reinado de Salomão se divide em duas partes. Primeira parte, do início promissor, dos percalços, erros de julgamento. O rei Salomão começa o seu reinado sem o grande carisma pessoal dos reis anteriores. Talvez por isso ele entendeu que só o Senhor poderia ajudar na grande tarefa de governar um povo tão forte. Então Salomão entendeu que sem a ajuda de Deus ele não governaria. Não tinha aquele mesmo carisma de um rei de guerra, igual estrategista, igual Saul, e também um rei também conquistador, igual Davi. E agora ele tinha que ter a sua marca, né? E ele preferiu buscar em Deus. E nós vamos ver em 1º Reis, capítulo 3, 5 a 15, né? Em Gibeon apareceu o Senhor Salomão de noite em sonho e disse: Pede o que queres e eu te dê. Ele disse a Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste essa grande beneficência. Ele deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, que elegeste tão grande, que nem se pode contar e enumerar pela multidão. E o teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar esse teu tão grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que de Salomão, que pedisse e disse: Deus, portanto, se pedisse isso, não pedisse para ti muitos dias, nem pedisse para ti riqueza, nem pedisse a vida de teus inimigos, mas pedisse para ti entendimento e para discernir o que é justo. Vou parar aqui, né, no versículo 11, para não tomar muito tempo. Mas, irmãos, então Salomão fez essa oração, porque o Senhor apareceu em sonho e fez esse pedido, né, para que ele pedisse o que quisesse. E diz assim: E recebesse a famosa visão, em sonho, ao qual pedisse o que quisesse, Salomão, um espírito de humildade, responde que era ainda menino pequeno, né, humildade, e que elegeste um tão grande povo. Aqui eu já vou adiantar aqui, né? A partir dessa oração sincera, uma oração sincera de Salomão, que se segue a uma extraordinária série de acontecimentos, empreendimento, que mostra a ação de Deus abençoando o novo rei, né? E ele é reconhecido pelas nações vizinhas. Em 1º Reis 5, 1º Reis 5:1, diz: Enviou Irão, rei de Tiro, seu servo Salomão, porque ouvira que ungiram Salomão, rei, em lugar de seu pai. Portanto, Irão sempre tinha amado a Davi. Então, esse Irão, rei de Tiro, ele era amigo, né, do rei Davi, e ele viu que ali foi uma boa escolha de Davi para ser o sucessor. E ele ajudou na construção enviando materiais, né? E julga de forma excepcional a causa de duas mulheres. Esse aqui é um fato, irmãos, muito interessante, que aqui o povo vai sentir que Salomão, né, que Salomão fora realmente Deus que escolhera ele para governar. Vamos ver aqui, né?
1 Reis 3, 16 e 28. Interessante, irmão. Então enviaram 2 mulheres prostitutas ao rei e puseram perante ele. O que aconteceu? Essas mulheres moravam juntas, né? Eram prostitutas, e uma, na necessidade, disse assim, e disse uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher morávamos juntas, tivemos um filho, estando naquela mesma casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do parto, teve um filho também. Esta estavam juntas, e estranhos estavam conosco na casa, somente nós 2 na casa. De noite morreu o filho dessa mulher, portanto se deitar sobre ele. Ele levantou-se de noite e tirou o filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e deitou o teu seio, e o filho morto, e deitou no meu seio. Levantando pela manhã, dava mamar o meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que havia. Então o que aconteceu? Houve uma fatalidade, a criança morreu. A que tinha perdido o filho, né, pegou o filho da outra como se fosse o filho dela, e ali estava a disputa pela criança. E eles foram levar para que Salomão assim julgasse, né, aquela causa. E Salomão, com a sabedoria de Deus, fala aqui: mas a mulher cujo o filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe entremeceram por seu filho. E disse o Senhor: meu, dai-o o menino vivo, de modo que nenhum o meteis porém a outra gente, nem teu nem meu seja dividido. Então Salomão mandou que cortasse a metade, né, e desse para cada um. Mas a verdadeira, com o coração comovido, o que ela fez? Preferiu dar para outra do que ver a criança morta. Então Salomão entendeu que a criança era daquela que tinha deixado a criança viva, né? E nós vimos assim o julgamento de Salomão. E diz mais ainda aqui a Santa Escritura, no versículo 28, todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça, né, irmão? Um rei fazendo justiça. E talvez hoje nós precisamos de uma espécie de rei para fazer justiça diante de tantas coisas, né, que nós vemos aí, as injustiças no mundo. Então, as nações, as 2 mulheres, né, de tal maneira que todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. Eu já falei isso aqui. Por consequente, depois de ter sua autoridade definitivamente reconhecida pelos seus súditos, pelo povo, né, o rei Salomão começa um empreendimento que marcaria o seu reinado, a construção do templo do Senhor, que está em 1 Reis 6:1. Então, aqui começa o grande empreendimento, né? 1 Reis 6:1. Que diz assim: sucedeu que no ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, no 4º do mês de Salomão, sobre Israel, no mês Sive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. É tão importante a construção desse templo, e nós já vimos que o povo se estava unido, baseado em torno disso, né, na capital de Jerusalém, a importância da construção do templo. Mas, irmãos, Davi já tinha preparado tudo, as plantas, tudinho, a ordenança, e nós vamos ver que Davi faz a exortação para fazer conforme tudo que ele deixou, né? Começou lá com o rei Davi, e agora o seu sucessor, o seu filho Salomão, vai dar início a essa construção maravilhosa que foi o templo da adoração, o local que Davi colocou no coração dele para adorar o Senhor. A planta do templo e o material já estava providenciado desde o reinado de Davi, seu pai.
suntuosidade do templo era uma evidência do sentimento sincero contido no coração do rei. No coração do rei, né, do rei Davi, o extraordinário que Davi deixou, a planta, o esplendor da glória, né? Porque ali não ia simbolizar, é claro que nada do templo pode conter o Espírito do Senhor, né? Porque ele é maior do que o templo, mas representava o próprio Senhor no templo, né? Todo mundo queria fazer a casa do Senhor, o templo, né, do Senhor. Então tinha que ser realmente uma opulência, né? Uma coisa fora do comum. E é evidente o sentimento que Davi teve isso, né? Ele amava o Senhor de todo o coração e desejava fazer o melhor que podia para o Deus de Israel. Após isso, ele edificou seu palácio, né? Agora nós estamos vendo o filho dele cumprindo o amor, né? Vamos ver aqui em 1 Reis 7, 7, 1. 7, 1. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Primeiro, ele fez o templo e depois ele construiu o seu palácio, né? E depois ele fez os jardins, né? Que está aqui também. Também edificou a casa do bosque do olivo com 6 côvados de comprimento, de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre a qual 4 ordens de coluna de cedro, viga de cedro e sobre as colunas. Então, Salomão foi um empreendedor, um construtor, um ornamentador lá dessa capital chamada Jerusalém, aonde estava o centro da adoração, que era o templo do Senhor. O que aprendemos aqui, a resposta a essa pergunta está no coração sincero do rei em seus primeiros anos do reinado. Ele sabia que não tinha forças nem inteligência para governar a tão grande nação. Ele reconheceu que só podia ser bem-sucedido se a mão do Senhor estivesse sobre ele. O primeiro passo para uma vida bem-sucedida é o temor do Senhor. No caso aqui, o temor do Senhor não é o medo, mas o respeito ao Senhor, né? Esse temor levou o jovem rei a reconhecer a sua pequenez diante da tarefa e confiar no Senhor. O resultado foi extraordinário. Então, irmão, nós vimos que o início do reinado de Salomão foi um reinado promissor, que levou ali a prosperidade aquele reinado, aquela monarquia, e aqui nós possamos tirar desse exemplo que nós só teremos sucesso se nós vamos só vencer porque nós colocamos Deus nesse negócio, né? Nós colocamos e reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Esse é o sentido desse primeiro tópico. O sentido do segundo tópico é um coração sábio e entendido. Lembra que Salomão, Deus apareceu em sonho e ele não pediu vingança dos seus inimigos, das pessoas, maltratar ninguém. Ele apenas pediu sabedoria para governar um povo grande e numeroso, um povo que ele tinha um compromisso, né? Que não era qualquer povo, porque depois nós vamos ver que daqui a um tempo, né? A lição vai completando e vai falar que desse povo nasceu o Messias, né? Ora, como prova de que o Senhor havia prometido ao rei Salomão um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve e depois de ti não se levantará. Isso está registrado em 1 Reis 3:12, né? Aqui, como já está aqui, não precisamos ler, né? Ali, né? E o reconhecimento sobre a sua sabedoria e inteligência alcançou até mesmo lugares distantes do reino de Israel. Então, a sabedoria, o entendimento, a opulência, a grandiosidade do reino de Salomão chegou naquela era
lugares, outros reinos, reconheceram que só poderia vir de uma pessoa que estava ligada a Deus, né? Que tinha um entendimento ligado a Deus. E nós vamos ver isso, a visita da rainha de Sabá, do reino de Sabá, que está em 1 Reis, né? 1 Reis, capítulo 10. Capítulo 10 e de 1 a 13. Vamos ver se a gente lê esse daqui, né? Ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio para prová-lo com questões difíceis. Ela ainda não só veio ver, mas provar mesmo se ele era sábio mesmo. E chegou a Jerusalém com grande comitivo, com camelos carregados de especiaria, muitíssimo ouro, pedra preciosa, e foi a Salomão e disse: tudo continha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, e nada ficou oculto ao rei. Olha só. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, a comida da sua mesa, assentado dos seus servos, o estado de seus criados, e as vestes deles, seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Ele disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi da minha terra, dos teus feitos, da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos viram, e eis que não me disseram a metade, sobrepujaste a sabedoria e os bens da fama que eu vi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso, ele te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça. Então, irmão, nós vemos aqui que não só Salomão foi engrandecido, mas o próprio Deus foi engrandecido através dessa fala dessa rainha, né, da rainha de Sabá, que viu o extraordinário, o feito de Salomão e o amor que ele se dedicou em fazer ali a causa do Senhor. É muito bonito quando nós vemos uma pessoa que se entrega totalmente a Deus, né? E ele pode fazer a vontade do Senhor. E disse assim, né? E verdadeiramente um homem diferente. Ademais, a paz que o rei Salomão estabeleceu com seus vizinhos, em parte por conta da fragilidade desses pela conquista do rei Davi. Salomão foi muito beneficiado porque Davi conquistou a boa parte ali daqueles reinos, e Salomão agora só tinha que fazer permanecer a paz, né? Estabelecer a paz. E ele fez isso também no seu tempo, né? Com a sabedoria que Deus deu a ele por parte dos números dos acordos comerciais com as grandes nações de redor, e propiciou ao rei Salomão direcionar seus esforços para as construções necessárias para se debruçar sobre a sabedoria e o conhecimento. O rei era um amante do conhecimento e a terra buscava a face do Senhor para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto em seu coração. Aqui vale uma reflexão para todos os líderes, governadores, né? Que tal dos homens esquecer as armas e as bombas atômicas e se debruçar no livro dos livros, que é a palavra de Deus, que ela tem a sabedoria do próprio Deus, né? E não é sabedoria humana, e começar a chegar mais perto de Deus e ver que somente a paz, né, e de Cristo, que traz todo entendimento, pode fazer nações inteiras ser felizes, né, trazendo a paz à sua nação. Definitivamente o rei Salomão acertara o seu pedido ao Senhor. Com efeito, esta é uma importante lição para todos nós. Devemos nos perguntar sobre qual tem sido a natureza do que pedimos ao Senhor, né? Então, irmãos, Deus deixou, Jesus, né? Deixou as portas abertas para que a gente entremos no Santo dos Santos e façamos nosso pedido a Ele. E qual seria o nosso pedido diante de tantas coisas que acontecem, né? Então, devemos usar a sabedoria, né? Se você não tem, Tiago fala, peça sabedoria a Deus.
Devemos pedir sabedoria a Deus em tudo da nossa vida, para fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes as nossas orações estão carregadas de pedidos pessoais, egoístas, de modo que deixamos de pedir o que é essencial. Então, nosso pedido tem que ser essencial, tem que ter um propósito específico. Todas as coisas boas dessa vida, tantas coisas materiais, bens, sucesso, financeiro, profissional, tudo os materiais, paz, alegria, contentamento, só pode ser adquirido por meio da sabedoria e do conhecimento. A expressão por meio significa que a sabedoria e o conhecimento são instrumentos ao nosso dispor para sermos bem-sucedidos. Como já disse aqui, Jesus abriu as portas do céu para que nós adentremos nos santos dos santos, aonde está o Senhor da glória, e Ele está disposto a ouvir a humanidade, através das nossas orações sinceras, orações objetivas, para que tudo corra para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se são instrumento, quem nos conferiu estas bênçãos? A Bíblia responde que é Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Assim devemos pedir a Deus, assim como o rei Salomão, um coração sábio e entendido para viver neste mundo. Por isso, se alguém vos falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto se lhe é dado. Então, o autor da revista está colocando aqui que Tiago 5, fala sobre isso. Se nós temos falta de sabedoria, peçamos a Deus. Então, todos nós, igrejas, todos, devemos pedir a Deus sabedoria, em todas as nossas áreas. Então, nós falamos aqui, irmão, que Salomão foi promissor, um governo promissor, com muitas coisas sendo realizadas. Um coração sábio e entendido. Salomão, ele buscou a sabedoria e entendimento nas coisas. Talvez o que falta hoje na humanidade é entender, buscar conhecimento e sabedoria. Não um conhecimento vão, mas sim um conhecimento direcionado com os propósitos de Deus. Por fim da era ouro, agora vamos entrar num declínio do governo Salomão, que foi muito triste, que não deixou assim, não fez um sucessor no seu reino, mas sim deixou a parte, o reino foi dividido. Por fim da era ouro, mas nem mesmo toda a sabedoria do rei Salomão fez ter um coração totalmente devotado ao Senhor, como tivera seu pai Davi. O capítulo 11 do livro do 1 Reis narra o declínio extraordinário do reinado de Salomão. O texto diz que Salomão amou muitas mulheres de nações estrangeiras. Grande parte desse relacionamento era resultado de acordo com nações em redor que perverteram o coração do rei a abandonar o Senhor, a mergulhar na idolatria. Outrora o rei sábio Salomão, na segunda metade do seu reino, tornou-se um idólatra, um influenciado. Quando veio essa palavra aqui, influenciador, nós vemos hoje muito na internet a palavra influenciador digital. E realmente, irmão, aqui, quando a pessoa não tem aquela personalidade, de opor aquele pensamento positivo, sobre o que ele pensa, ele pode ser influenciado. E essas mulheres perverteram o coração de Salomão a se tornar um coração idólatra. Foi um rei sábio, entendido, mas no final da sua carreira ele pecou contra o Senhor. Ora, podemos alencar alguns elementos desse período sombrio da história do rei Salomão. Primeiramente, diferente do espírito de humildade, no primeiro momento, o rei, em que este confiara unicamente na sabedoria do Senhor para governar o povo. O velho rei aparentemente estava acomodado à sua vida de riqueza, opulência, que se esqueceu do Senhor, Um dos declínios aqui é que ele não obedeceu 2 mandamentos do Senhor, que ele não teria amor, colocaria o amor dele a essas mulheres, e também o amor
exagerado nas riquezas. E foi tudo que ele fez, né? Teve muitas mulheres, né? Salomão. E isso fez com que adquirisse mulheres estranhas, que não eram do próprio povo de Israel, e eles fizeram ele pecar, né? E esqueceu do principal, que é Deus, né? No início ele tinha Deus como seu, vamos dizer, seu orientador, né? E agora ele busca nos altos, né? E quando eu pesquisei esse processo dos altos, quando se fala altos, são lugares que não foi ordenado por Deus a sacrificar, e Salomão ele fez isso, sacrificou nesses lugares altos, aonde eram os povos ao redor, os moabitas, os amonitas, se tornavam os idólatras, né? Adorando ídolos nesses lugares altos. E o texto vai falar aqui que Salomão praticava essas coisas. Não só adorava no templo, mas nos lugares altos, aonde era um costume dos idólatras, né? E acomodação, esqueceu do Senhor. A lei do Senhor era clara quanto ao problema de casamento estrangeiro e multiplicação das riquezas e do poder. Isso está em Deuteronômio 17:7. A palavra de Deus diz: tampouco para ti multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. E o rei Salomão esqueceu de confiar no Senhor em todo o coração e não se estribar no próprio entendimento. É interessante que essa palavra aqui vem de provérbio também, né? Estribar, quer dizer, colocar o Senhor no coração. Vamos ler Provérbios 3:5, né? Interessante isso aqui. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração, não estribe no teu próprio entendimento. Na verdade, Salomão buscou seu próprio entendimento e não confiou nas palavras do Senhor. E já dizia aqui, né, em Deuteronômio, não adquirir muitas mulheres, mulheres estranhas, né? Ou confiar na prata, né? Sempre a riqueza está atrapalhando. Não que riqueza seja empecilho, mas quando se coloca o amor à riqueza. Continuando, não obstante, poderíamos dizer que foram as bênçãos do Senhor que causaram a ruína espiritual do Salomão? A resposta é não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o que ele colocou foi o coração na riqueza. Do rei Salomão, a resposta não. O problema do rei Salomão foi desviar o foco do Senhor às bênçãos e colocar o foco nas bênçãos do Senhor. A sabedoria do Senhor foi a causa do rei ser tremendamente bem-sucedido, mas ele desviou o olhar da fonte e confiou apenas no resultado. Devemos estar cientes que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores, né? Então, não foi as riquezas em si, mas sim ele esquecer do Senhor, né? E só confiar ali nas bênçãos, naquele propósito ali, né? Provérbios 10:22. Vamos ler também Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores, né? É o versículo que nós lemos. Irmãos, estamos concluindo esse estudo. Esse estudo foi mais resumido, né? Do outro se prolongou muito, mas deu para entender aqui que, primeiro, Salomão teve um início promissor. Salomão foi sábio e entendido, né, para ser bem-sucedido, e ele esqueceu de confiar, né, e causou assim um declínio no seu governo. Não terminou bem como começou. Um certo pregador já falou: não importa como você começa, o importante é como você termina, né? E eu ouvi, foi quando um pastor foi tomar posse de uma igreja e ele falou isso: não importa como você começa o seu ministério, mas como você termina. E foi aqui o caso de Salomão. Ele começou bem, mas não terminou tão bem assim, né? Por fim, há um problema que podemos ser observado no próprio texto dessa lição. Salomão amava
o Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente nos altos sacrificava e queimava incenso, né? Salomão foi um homem inspirado por Deus, foi sábio, mas somente aqui, né, irmãos, uma grande falha, e cabe a nós também ver qual seria a nossa idolatria, se nós temos guardado lugares, né? E traz um ensinamento para a gente, né? Um sério problema espiritual é relativizar o pecado, desprezar a excelência em relação ao que é absoluto. A adoração a Deus deveria ser celebrada no templo. Olha só, né? Isso aqui traz para a gente um ensinamento, né, que muitas pessoas dizem que nós devemos adorar em todos os lugares. Realmente adoramos. Mas aqui, o lugar aqui específico era o templo. E por que o templo, irmão? Eu já falei, né? Porque o templo unificava. Quando o Salomão deixou de só adorar no templo, o povo começou a dispersar e achava que poderia adorar em qualquer lugar, e agora não estava unido para adoração, e começaram a buscar a idolatria, né? Que eram os lugares, esses altos eram lugares especificamente de idolatria. As outras nações já faziam isso, né? Então, como o Senhor estabeleceu naquele tempo, assim carecia o coração do rei um certo tipo de zelo. Ele não teve zelo nesse sentido, né? De zelar. E é interessante que quando ele começa a orar sobre o templo, que ele mesmo foi um dos construtores, ele pediu que o Senhor permanecesse ali, e o Senhor fez promessa, né? Toda vez que orasse, buscasse a face dele, ele traria bênção ali para o povo, né? Não relativizando as coisas espirituais. Esta falta de zelo do velho rei em relação à sua vida espiritual fora determinante para esse período sombrio da sua história. Com a morte do rei Salomão, termina assim a chamada Era do Ouro. Que triste fim, né? E Deus ali faz profetiza, né? Que daria no tempo, por causa desse pecado que Salomão fez com que o povo pecasse, Deus tiraria dali, dividiria, né, o reino em dois reinos, e foi o que aconteceu. Mas não apagaria totalmente, deixaria duas tribos ali, uma lâmpada em amor do seu servo Davi, né? E o monarca de Israel. Vimos que no início promissor do seu lugar, o filho no final obscuro do reinado do grande rei Salomão. Os sentimentos internos antigos entre as tribos do norte e a casa de Davi emergiram com toda a força e causou uma enorme ruptura do povo de Deus para sempre, e o que veremos na próxima lição. Então, irmão, no próxima lição, no próximo capítulo, né, estaremos falando aqui a lição 5, que parte temos nós com Davi. É aonde realmente se concretiza a divisão dessas 12 tribos. Que bela lição, né, irmão? Que belos exemplos, que lições maravilhosas temos estudado nesse segundo trimestre de 2023, falando sobre os reis e os profetas de Israel. E quero aqui agradecer aos irmãos que têm se inscrito no nosso canal, né? Esse canal que especificamente fala da Escola Bíblica Dominical. Usamos o termo digital porque estamos trabalhando no YouTube, né? Desde a pandemia. Aliás, antes da pandemia, irmãos, se os irmãos não sabem, se for olhar lá, é quando nós criamos esse canal aqui, né? Obrigado pelos irmãos que têm nos apoiado. Agora eu quero orar, também agradecendo a Deus pelo esse estudo que nós fizemos, né? E agradecer a você, meu amigo, meu irmão, e aqueles que verão, né? E estudarão também conosco. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez estudamos a sua palavra, junto a Deus, com nossos irmãos que têm compartilhado conosco e têm inscrito nesse canal, têm dedicado momentos a Ti, ó Pai. O exemplo que nós
tiramos do reinado de Salomão, que foi promissor, e que deixa aqui para todos nós, se queremos ser abençoados, realmente temos que buscar a tua face, temos que cumprir, Senhor, o teu propósito na nossa vida, para que sejamos abençoados, agraciados, ó Deus, por ti. Nada fazemos sem a tua presença, nada nos construímos, Senhor, nada se estabelece se não for a sua permissão. E chegamos até aqui porque o Senhor nos permitiste, ó Deus, e trazemos o ensinamento das Escrituras, como devemos andar na sua presença. Para que não caiamos na mesma tentação, nos mesmos deslizes que homens e mulheres, mesmo sendo abençoados, foram, né? Como o rei Saul, como Davi também e como Salomão. Todos nós temos as nossas falhas. Mas quando nós buscamos a tua face, nós nos redimimos e colocamos em prática o propósito de Deus ao nosso coração. Guia-nos, ó Deus, nos seus santos caminhos. Guia cada um de nós e nos oriente com a tua sabedoria, a sabedoria que vem do altos céus. E se nós não temos sabedoria, façamos como o exemplo do nosso irmão Tiago. Se não temos sabedoria, que possamos te pedir. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Meu amigo, meu irmão, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso Deus permitir. E o próximo estudo já está marcado. Que parte temos nós com Davi? Lição 5. Amém?